Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina Introdução à Programação 2. Hoje vamos trabalhar com conteúdo de estrutura de dados heterogêneos, né? Então, esse conteúdo aí vem completando o que vimos anteriormente sobre arrays e matrizes, né? E agora a gente vai complementar o nosso conhecimento com esse conteúdo, que é bem importante para a disciplina. Sobre esse tipo de estrutura de dados, né, que são as heterogêneas, né, nós vimos anteriormente estrutura de dados, como os arrays e matrizes, que aceitam apenas dados de um tipo só, como um vetor, né, só aceita dados do tipo int, do tipo float ou do tipo char. Né? Então, nesse caso, eu não poderia criar uma estrutura que comportasse tipos de dados diferentes. Assim também aplica-se às matrizes. Nesse sentido, né, a gente tem aqui a estrutura de dados, né, baseadas em dados heterogêneos, né, que são as structs na linguagem C. Tá? Essas estruturas elas permitem a manipulação de elementos, né, de dados, né, diferentes, ok? Tá? Mas cada elemento desses dados eles vão possuir um relacionamento lógico entre si, que seria formaria um conjunto, né, que a gente chama de registro. Essa é a ideia principal da struct, ok? Como exemplo, temos aqui um registro de funcionário, né, um exemplo do dia a dia, né, com matrícula, nome, data de nascimento, cargo e salário, e são campos, né, atributos de um tipo, de um funcionário que possui tipos diferentes, né. Um é inteiro, o outro é tipo char, né, e assim por diante. Então, nesse caso aí, estamos definindo o processo de criação desse registro baseando-se em dados diferentes, tá? E dessa maneira a gente vai conseguir criar uma relação lógica entre cada campo desse registro. Okay? Então, esse registro aí ele possui um conjunto de informações relacionadas a um funcionário, né, que estão sendo agrupadas no único nome. Então, a partir desse momento, eu vou usar, por exemplo, um nome específico para esse registro, e não separadamente como está aí, como matrícula, nome, data de nascimento, entre outros. Né? E, para isso, eu uso a linguagem C, né, que possui um componente chamado struct, né, que me permite agrupar um conjunto de informações de tipos diferentes com o mesmo nome. Tá? As structs são variáveis compostas heterogêneas, né, porque armazenam dados diferentes, né, dentro desse conjunto e visam facilitar a manipulação de dados logicamente relacionados, porém de tipos diferentes. Nesse caso, o que eu faço para utilizar uma estrutura? Né? É preciso definir a estrutura e declarar as variáveis que irão compor essa estrutura. Então, quando eu crio uma variável, né, quero dizer o quê? Que os campos que eu defini para a minha struct, eles serão agora nomeados, né, com uma variável e terão lá um tipo que é definido como struct. Okay? Então, nesse caso aí, isso vai ser um agrupamento de dados que eu vou compor mediante a struct. Tá? Exemplo aqui, ó. Tá? Então, eu vou definir aqui tem um código simples, né? Eu vou definir aqui o conjunto de dados, né? E aqui eu tenho, ó, struct, a palavra struct, ok? Que simboliza aí, significa que eu vou definir uma struct, né? Com um nome, eu vou dar um nome para ela, né? E ela vai ter chaves para abrir e para fechar, como se fosse um bloco, tá? E dentro desse bloco eu vou definir as minhas variáveis que eu vou usar. Por exemplo, data de nascimento, nome, CPF, RG, entre outros. Então, eu vou possuir aí dentro variáveis de tipos diferentes. Né? E aí, nesse caso, né, essas variáveis formarão um conjunto. Né? Que aqui nessa parte de nome da variável struct, eu vou definir um nome para ela. Exemplo aqui, ó. Tá? Aqui abaixo tem aqui a struct, né? E tem aqui o campo chamado ó, matrícula, do tipo int, tá? O nome com um vetor de caracteres, né? Char, né? Data de nascimento também como char, cargo como char e float para salário. E o nome da minha struct é func, aqui, ó. Então, o nome eu defino aqui embaixo, tá? Existem outras formas de definir esse nome, que vamos ver mais à frente, né? E, porém, a ideia aqui é mais explicar
esse conjunto. Então, aqui eu criei um conjunto de dados, né, baseado em struct, chamado func. A partir de agora, não vou mais chamar os dados separadamente, e sim por meio dessa variável chamada func. Então, essa variável é o meu registro, ok? Tá? Então, depois eu posso individualizar cada campo, porém, quando eu for chamar, né, eu vou chamar todo tempo como o nome dessa variável, ok? E caso eu queira acessar um campo, basta colocar aqui, como tem no exemplo, né, o nome da minha struct, ponto, o nome da variável, que seria aqui, ó, func.matrícula, e assim por diante, tá? Exemplo, como que eu crio a linguagem C uma struct? Né? Vamos lá. Aqui no primeiro quadro tem aí a definição de um tipo struct para aluno. Ó, struct, né? A palavra da linguagem C, e aluno é o nome da minha struct, okay, do meu registro. Né? E aluno tem matrícula como int, nome como char e curso como char. Ok? Fechei aqui a chave, ponto e vírgula, ok. Tá? Então, o nome dessa minha struct lá pode vir também no começo. Tá? Aqui, ó, aluno. A partir de agora, né, cada campo que eu criei dentro da minha struct, eles serão acessados por meio desse nome chamado aluno. Aluno é o nome de uma variável, ok? E agora, por exemplo, aluno também é um tipo de dados, né, que representa aí a minha struct. Professor, tem outra forma de eu criar, definir variáveis? Sim, vamos lá. Aqui eu também posso usar, né? Eu recomendo mais o segundo modo, que fica uma escrita bem mais bonita também, tá? Que é usando o typedef, ok? Então, typedef struct, ó, aluno, A minúsculo, esse aqui é o nome da minha struct, ok? Tá? E aqui dentro eu vou colocar os campos, certo? Quando fechar a chave, eu coloco aqui aluno com A maiúsculo. São nomes diferentes para as variáveis. Então, ou seja, esse modo de escrita aqui, ele é bem mais agradável aos olhos, né, visualmente, e também ele funciona bem em relação quando eu for chamar a struct lá dentro do bloco main. Tá? Então, o segundo modo, eu recomendo sempre que utilizem esse segundo exemplo, né, que já define uma variável e o nome também, né, que eu vou usar dentro do main. Depois a gente vai perceber como que se usa esse recurso. Ó, aqui no main, ó, no primeiro caso, ó, int main, né, eu tenho que definir aqui, ó, struct, ó, aluno, A minúsculo e A, ok? Então, ou seja, toda vez que eu for definir no main, eu tenho que colocar que é uma struct, ok? O nome dela e o nome da variável, ok? Aqui no segundo caso, eu não preciso mais definir struct, ó, é só colocar aluno, que é o apelido que eu criei aqui, né, dentro, tá? E o A, pronto. Então, desse modo, eu consigo representar melhor esse tipo de variável dentro do bloco main, tá? Então, nada impede que vocês utilizem as duas formas, mas eu recomendo, né, que utilizem a segunda forma da direita, né, por possuir aí uma escrita melhor, tá? Professor, como que eu faço para acessar agora esses campos que estão dentro da struct aluno? Como que eu faço? Então aqui eu tenho as bibliotecas, ok? Em seguida eu defini a minha struct. Em seguida é criada aqui a struct aluno, né? Usando o typedef struct, né? E em seguida eu coloco aqui o apelido dela, né? É o nome que eu vou utilizar a partir de agora, quando for criar a variável do tipo aluno. Tá? Aqui no meio eu crio aluno e A. A é do tipo aluno. Agora aluno é um tipo de dados. Tá? E quando eu quero acessar essas variáveis, o que eu faço? Eu acesso aqui utilizando a variável dela, né? A ponto, e o campo que é matrícula. Depois, A ponto nome, A ponto curso. Então, é assim que eu faço para acessar esses campos, ok? Por exemplo, aqui eu usei aqui a função de string, que copia o conteúdo de uma string em outra, então eu copiei aqui a string Gabriel dentro de nome e Ngsoft aqui dentro de curso. Então, ou seja, mas o acesso é mesmo a.nome, a.curso. E quando eu for imprimir também, ó, a mesma coisa. A ponto matrícula é inteiro, então é porcentagem D. Depois, a ponto nome é char, porcentagem S.
A ponto curso também é char e porcentagem S. Ou seja, eu uso exatamente como os campos são, porém todos estão relacionados com a variável do seu tipo, que é A do tipo aluno. Okay? Considerando o código anterior, né, eu fiz aqui algumas adaptações aí, e como outro exemplo, temos aí uma struct nova, né, que eu chamo de pessoa. Né? Essa struct de pessoa eu criei exatamente usando o typedef, né, com um atributo para idade, do tipo int, outro para altura e outro para o peso. Ok. E aqui eu uso pessoa com P maiúsculo para definir, né, o tipo dessa variável. Tá? Então aqui no main, ó, pessoa, P maiúsculo, P. Então P é do tipo pessoa. E aqui eu faço o processo de leitura dos dados. Ó. Printf, scanf, do scanf eu leio exatamente, ó, p.idade, ok? Depois p.altura e p.peso. Então o processo é o mesmo, né, no scanf, ok? E após fazer a leitura dos dados, eu faço aí a exibição, né, dos valores que eu inseri, né, que é aqui no printf, ó, p.idade, ó, idade é int, porcentagem d, p.altura, porcentagem f e p.peso também, porcentagem s, no caso f. Então, nesse sentido, né, não tem muita questão, muito mistério em relação a como que eu manipulo a struct, né? Mas é a definição aqui. Tá? Então eu defino aqui a struct, ok? O nome dela, né? Um nome comum, tá? De acordo com os dados que eu vou compor, né? E aqui dentro eu defino os dados, os campos, né? De acordo com o seu tipo, que podem ser de tipos diferentes, depois eu faço aí o apelido da struct, né? Aqui pessoa, tá? Aí, então, de novo, ó, para acessar os campos da struct, utiliza-se o nome da variável, que é P, né? E o ponto, e depois o nome de cada campo, P.idade, P.altura e P.peso. Ok. Então, agora a gente vai fazer um exemplo. Vamos criar aqui um código simples, como exemplo, mostrando como que eu faço para definir uma struct aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui em cima um comentário que a gente possa escrever aqui o que será feito. Vamos aqui ao exemplo, né? Crio um registro para armazenar dados de um veículo, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é separar bem os campos que eu vou utilizar. Por exemplo, vamos lá. Eu vou colocar aqui placa do veículo, chassi, modelos, ok? Ano do veículo. Vou colocar aqui 5 campos, né? Placa, chassi, modelo, ano e deixa eu ver aqui, fabricante. Então, eu vou inserir aqui 5 itens. Tá? Esses 5 campos aqui, ó, que eu vou inserir, eles vão possuir tipos de dados diferentes. Tá? E preço, só para ficar bem diferenciar os tipos. E aí eu vou colocá-los dentro de um registro, né? Ou melhor, dentro de uma variável, que depois eu vou poder utilizar essa variável para fazer aí a manipulação correta desses dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou usar o typedef, né? Typedef struct, ó, chamar de carro com C minúsculo. E aqui dentro, eu vou usar aqui, ó, char, né, para a placa. Como a placa aqui, ela tem, vou criar um vetor de caracteres, vamos supor, são 7 valores, um com o traço, né, o if, então eu vou colocar aqui tamanho 8, ou 10, melhor dizendo. Ok. Chassi também, né? Chassi tem um valor maior, vou colocar aqui o tamanho 32, tá? Vai ficar bem explicado aí, bem colocado esses campos. Depois tem fabricante também, char, né? Vou usar 16. O modelo também, char, modelo vou usar também 16. Eu vou usar o tipo int para o ano.
e o tipo float para o preço. Então, notem aí que eu tenho esses campos, né, que correspondem aí ao carro. Depois eu fecho aqui as chaves e vou dar um apelido aqui para carro. Okay, carro. Pronto. Definir aqui a minha struct. Caso eu queira usar, por exemplo, mais de um apelido para essa struct, eu vou usar um outro, um segundo. O carro pode também ser assim, veículo, ok? Pode ser, deixa eu ver aqui um outro, carroça. Então eu posso dar vários apelidos para essa struct de carro, né? Que todos os tipos que eu defini aqui também, eles serão todo tipo carro, então não importa. Então aqui eu posso definir mais de um tipo. Como eu quero só um, né, eu vou usar aqui o carro. Ok, pronto. Feito isso, eu tenho aqui a minha struct de carro. Agora eu vou ter que manipular os dados. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que preencher esses dados. Ok, professor, eu tenho que declarar no main essas variáveis? Não precisa mais. Por quê? Porque elas estão agrupadas em uma struct e basta que eu declare quem? A struct. Qual é o tipo dela? É o tipo carro. Eu vou chamar de car. Ok, pronto. Aqui, ó. A struct car. Pronto. Feito isso, eu defini a minha struct. E agora já posso utilizar, né, a variável car, ok? Normalmente, onde eu quiser, usando o recurso da linguagem. Por exemplo, eu vou ler aqui os dados, vamos supor, placa. E aí eu vou ter que usar, ó, aqui eu vou usar, ó, car.placa. É assim que eu vou acessar esse campo, né, da minha struct, placa. Pronto, acessei aqui o campo da placa. O restante eu aplico também para chassi, fabricante, para os demais campos que tem. Ó, chassi, por exemplo. Car.chassi, que aparece para mim, né, automaticamente. Outro exemplo aqui, fabricante. Aqui, ó, car.fabricante. Lembrando que quando eu uso o tipo char como vetor de caracteres, né, eu não preciso colocar o e-comercial, porque ele já entende que o tipo char é um ponteiro, então ele já vai ter diretamente o endereço dessa variável, tá? Qual outro caso também? Modelo, né? O que eu tenho que fazer aqui é usar aí o recurso do fpurg, né? Para quem não lembra aí, né? Lá de P1, o fpurg ele serve para limpar o buffer do teclado, né? Para que ele possa receber corretamente os dados, né? Que eu vou inserir no próximo item. Tá? Ano, o ano é do tipo int, tá? Então o ano tem que ter aí o e-comercial car.ano, e a mesma coisa para o preço. Ó, preço, porcentagem F e car.preço. Tá aqui. Pronto. Então é assim que eu vou manipular todos os campos, né? Então tá aqui, ó. Não preciso mais declarar as variáveis que já estão dentro da minha struct. Eu só vou declarar aqui a variável da struct. Pronto, tá aqui. Deixa eu só compilar aqui para ver se ele vai conseguir. Aqui faltou aí comercial, que é a manipulação dos valores, né? E pronto. Quando eu executar o código, ele vai ler, ó, cada valor aqui, ó. Aqui uma placa, né? Então ele vai ler corretamente aqui os dados, tá? O que mais? Fabricante, deixa eu ver aqui. Preço 45.000. Pronto. Então, esses campos aqui que ele está lendo, tá? Está fazendo a atribuição correta dentro de cada variável. Aí depois, se eu quiser ver o que foi inserido em cada variável, eu faço só aqui o printf. Então,
só pegar aqui os valores e fazer aqui o preenchimento. Ó. Placa, porcentagem S. Okay. Aqui vai ser, ó, K ponto placa, ok? O segundo é o chassi, né? Só vai repetir aqui os valores. K ponto chassi. Fabricante. Todos são do tipo char, né? Então estão como vetor de caracteres, tá? Modelo também. Então são 4 variáveis do tipo char, modelo. Depois é o ano. O ano é porcentagem D, do tipo int, então o ano, car.ano. E por último, preço. É porcentagem ponto 2, né? Duas casas decimais, né? Ponto 2 é. Então vamos lá. Preço. Pronto. E aqui eu tenho todos os campos, né? Eu faço o processo de leitura dos dados e depois eu mostro os valores. A manipulação deles também é exatamente como aconteceria se eu usasse variáveis, né? Tirando a parte que eu vou acessar cada componente, cada campo usando o nome da struct, ok? Placa, ok? Vou aqui já o chassi, né? É um número bem longo normalmente. Número com nome, um valor. Vou aqui. Modelo. Ano 2020. Que é 100 mil. Pronto. Tá aí os valores, ok? Corretamente, né? Então ele conseguiu captar todos os valores e ok. Então esse aí é o tipo, é como que eu manipulo uma script dentro de outra, né, em C. Tá? Então esse aqui é um exemplo. Tá? E tá aqui, daqui a pouco eu vou inserir esse exemplo lá dentro da parte de códigos para que a gente possa manter aí, né? A gente consiga verificar aí os códigos corretamente. Tá? Então pronto. Nesse caso aí, ó, tá? Observem que foi tudo certinho, né? Eu consegui definir aqui a struct, tá? Qual o nome dela corretamente. Depois, criei uma variável no bloco main, li os valores para cada campo da minha struct. Depois, fiz aqui a parte de exibição dos valores. Então, deu tudo corretamente, né? Tudo certinho, de acordo com o que a gente esperava. Então, é assim que eu manipulo uma struct.